Fala pessoal, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre 10 passos para ter uma vida financeira saudável em 2023. Isso mesmo. Por muito tempo então as igrejas evitaram então falar de finanças. Isso fez então com que muitos cristãos crescidos então na fé não tivessem então na vida pessoal a mínima educação financeira. Olha então para ver qual é a realidade então do povo, mesmo aqueles que estão dentro das igrejas, ok? A igreja então precisa sim falar sobre finanças, porque isso vai ajudar então as pessoas a terem uma vida melhor. Você concorda com o que eu estou falando? Sim ou não? Coloque aí nos comentários. Mas é claro que o assunto principal da igreja tem que ser Cristo. Porém, o mundo que nós estamos vivendo agora, nesses últimos tempos, nós precisamos saber de muitos assuntos, inclusive o assunto então relacionado a finanças. Finanças é o maior causador de separação, de problemas então conjugais e de tantas outras dificuldades. Com certeza você já se questionou na sua adolescência, na sua juventude, ou até mesmo se você já é um adulto neste momento, sobre quais seriam as melhores atitudes a serem tomadas dentro então da sua vida financeira. Talvez você fique se perguntando e fala assim, para onde eu vou? E muitas das vezes essas respostas nós não encontramos dentro da igreja, porque justamente ainda não existe. Mesmo que ainda esteja diminuindo, um tabu muito grande sobre essa fala, o ensino ainda sobre essa realidade é muito pequeno em relação ao estrago que a ignorância então faz. Eu também já procurei muitas respostas. Tem hora que você busca então algumas situações, conselhos, mas eu sei que é bem difícil achar orientações então que sigam realmente as nossas diretrizes e as raízes então cristãos. Algumas perguntas que você pode se falar. Quais são então os melhores hábitos para um cristão ter na vida financeira saudável? Quais são os melhores hábitos? Pensar em dinheiro é pecado? Eu posso pensar em dinheiro, em riqueza, em prosperidade? Cristão pode falar então sobre prosperidade? Perguntas como essa talvez está aí borbulhando dentro de você. E se você é assim, como muitas outras pessoas, precisam então de uma orientação e principalmente então à luz da Bíblia, fique comigo então até o final desse vídeo e eu vou responder, te ajudar, te direcionar, porque eu vou mostrar aqui para vocês alguns passos para você ter então uma vida cristã saudável. Tá bom? Fique comigo então até o final desse vídeo. Mas antes então de nós irmos para o vídeo, verifique se você já é inscrito aqui do meu canal. Se você ainda não é, se inscreva. Aí abaixo tem uma caixinha vermelha escrito inscrever-se. Você vai clicar nela, no sininho, na palavra todas, ok? Dessa maneira você receberá todas as notificações quando eu colocar um vídeo novo aqui no meu canal ou entrar em um vídeo ao vivo. Você não pode perder então vídeos como esse, de forma alguma, porque é importante que você esteja sempre ligado a tudo aquilo que eu postar aqui e publicar aqui no meu canal, tá certo? Aproveite também para deixar o seu like, porque isso vai ajudar então muito a esse canal, porque o YouTube vai entender que o vídeo é bom e vai enviar então esse vídeo para outras pessoas. E assim nós alcançaremos mais vidas e chegaremos então ao propósito que Deus, claro, Ele quer para a nossa vida, ok? Então vamos lá. Você sabia que existem cerca de 1000 versículos então na Bíblia falando sobre finanças? Sim. Muitos e muitos versículos falando sobre finanças na Bíblia. E isso significa que existem mais versículos na Bíblia falando sobre finanças do que do céu, do inferno, até mesmo de evangelismo e de milagres. Acredite você ou não, essa é a grande realidade. Se você tem alguma dúvida, dê um Google aí e você vai perceber sobre isso. Não entenda errado. Não significa que a Bíblia dê mais valor ou ênfase às finanças do que a questão salvação ou demais assuntos. Não, não. Mas esse fato nos mostra que Deus está muito mais interessado em finanças do que muitos pastores e líderes têm então pregado por aí. Deus ele quer que você saiba sobre finanças, ok? Porque Deus ele é um investidor. Porque falar sobre finanças não significa discutir somente como obter um ganho. Não.
Não é sobre isso que nós queremos falar apenas. Falar sobre finanças significa também dar orientação de como lidar com o dinheiro, que não se deve colocar então ele em cima de você, e sim ele precisa então servir a sua vida, ok? Você precisa então fazer com que o dinheiro seja o seu escravo. Assim como Jesus então nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo de número 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará então o outro. Se dedicará então a um e desprezará então o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ao mamon. Algumas traduções então estão dizendo. Jesus, nesse mesmo capítulo, a partir do versículo 31, ele também nos diz para nos preocuparmos com o que não nos preocuparmos com o que nós vamos então vestir ou o que nós vamos então comer. Contudo, devemos buscar primeiramente o reino de Deus e todas as coisas, as demais coisas, nos seria então acrescentada. Um versículo poderoso para a nossa vida, não é verdade? Jesus também diz que a preocupação excessiva com os bens materiais é coisa então de pagão. Porém, ele próprio reconhece que são necessidades humanas e que o próprio Deus nos ajuda a conquistá-las. É o próprio Deus quem nos faz adquirir riquezas, ok? Mas isso não impede que eu e você possamos aprender mais sobre a vida financeira e como nós podemos nos comportar perante as dificuldades e as crises então dessa vida. Vivemos então muitas oscilações, a vida então é um ciclo onde existem altos e baixos. Por isso, nesse vídeo eu vou te dar aqui 10 passos, 10 ensinamentos para você ter uma vida financeira saudável. Você quer aprender sobre isso? Então, aproveite aí agora aí já. Observe junto comigo. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui. Trabalhe com zelo e não seja preguiçoso. O primeiro princípio que devemos então ter em mente é que, apesar de Deus nos garantir sustento e proteção, Ele não nos poupa do trabalho. Você não pode ser uma pessoa encostada. Você precisa ser uma pessoa predisposta a trabalhar. Quando Deus põe Adão no jardim do Éden, lá no livro de Gênesis, Ele coloca Adão em um lugar onde a terra produziria então frutos. Sim. Porém, com o pecado de Adão e Eva, Deus fez com que o homem passasse a comer do fruto do seu trabalho. Sendo assim, o homem deveria então cuidar da terra e do seu suor, e ele conquistaria então o seu próprio alimento. Não pense você que esse é um castigo então tão pesado assim. Não, de forma alguma, porque Deus sempre ensinou os seus filhos a então trabalhar. Lembre-se que quando Deus deu a ordem a Adão para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, Ele disse que haveria então consequências se acontecesse então o fato. E a consequência seria o quê? Morte. É muito claro isso lá no livro de Gênesis, ok? Portanto, sem entrar então em questões teológicas profundas, o homem então não morreu carnalmente, mas Deus deu a oportunidade do homem de trabalhar e garantir então a sua vida através do seu suor. Você precisa então se esforçar, você precisa então trabalhar, você precisa então se empenhar, seja de forma então física ou seja de forma então psíquica, mental. E eu te convido a olhar para isso não como uma forma de punição, mas como uma forma de graça da parte de Deus para conosco. Portanto, amigos, não devemos então fazer o nosso trabalho de qualquer maneira, nem tampouco sentir então preguiça ao fazê-lo, mas fazer o nosso trabalho de forma cuidadosa e como se fosse então para Deus. Você precisa se esforçar. Trabalhar, pastor, eu já trabalho bastante, se empenhe mais, se esforce mais, se dedique mais. É normal então sentirmos algum nível de dificuldade psicológica ou até mesmo de física ao longo então do nosso tempo, ao longo então da nossa vida. E se você está passando então por isso agora, eu te aconselho a pedir a Deus para que Ele possa então afastar de você todo tipo de preguiça, cansaço, desânimo e renovar então as suas forças,
para que você possa então avançar e cumprir então o seu papel aqui nessa terra, trabalhando e dando então o seu melhor. Salomão, o rei sábio e temente a Deus, no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo do 6 ao 11, ele vai nos chamar a atenção para o nosso trabalho. Salomão, ele foi o homem mais sábio, mais rico que a terra então possuiu. Então aqui ele nos dá então ensinamento. E ele diz assim, vai ter com as formigas, né? Elas não têm então chefe, nem algum tipo de patrão. Elas se propõem então naturalmente a trabalhar e a juntar então seus alimentos mesmo quando ninguém as vê. Elas não param. As formigas não param. Coloque assim nos comentários, as formigas não param. Portanto, assim temos que ser nós, isentos então de qualquer tipo de preguiça e dispostos a trabalhar em busca de nosso sustento. Trabalhe firme, trabalhe pesado. Busque então essa força de dentro de você e crie essa expectativa para que você possa então romper. Segunda coisa, tenha autocontrole e não faça dívidas precipitadas. Aqui está uma chave muito importante, uma dica muito importante para você. Uma das maiores virtudes que o ser humano pode ter é o autocontrole. Infelizmente, muitas pessoas, inclusive cristãs, não possuem essa característica. Não. Elas então são totalmente descontroladas. Dentro do autocontrole está a capacidade de analisar uma situação e decidir dizer sim ou não. Quando falamos então sobre autocontrole, no meio das finanças, falamos também sobre aquele que deseja, o desejo então de compra que quase todo mundo então possui. O desejo chega, as situações então acontecem, mas o que nós fazemos? Quando passa no shopping, quando então está naquele final de semana querendo fazer um lanche, ou então quando te oferece algo para comprar, e no impulso você diz sim. Entenda, se você tem condições para pagar algo que você pode comprar, está tudo bem. Porém, se não, não vale a pena ficar então se endividando para ter um momento então de prazer, satisfazendo então o ego do comprador. Porque existe uma frase que 1 minuto de prazer significa então em uma vida toda para se arrepender. A Bíblia nos aconselha em Provérbios 22, versículos 26 e 27, para não nos comprometermos sendo fiadores de outras pessoas, sem que nós tenhamos então condições. Se você fizer isso, você vai ter então problemas sobre a sua vida. Então é necessário você ter um autocontrole. Você precisa ter autocontrole, saber bem governar as suas emoções. Portanto, devemos fazer coisas que estão ao nosso alcance, sem nos comprometermos com coisas que não podemos então pagar. Coloque assim nos comentários autocontrole. Coloque aí, para você então gravar isso na sua vida, ok? Terceira dica, terceiro passo. Não saia comprando coisas que você não precisa. Se você olhar aí para dentro da tua casa, do seu guarda-roupa, no seu escritório, você vai ver tantas coisas que você não precisa. Seguindo a lógica, então, um pouco a lógica do conselho 2, gostaria de falar um pouco sobre coisas inúteis que você compra, sem que nada, na verdade, elas não servem para nada para você. Você comprou simplesmente por comprar. Aqui não estamos falando se você tem ou não condições de pagar por essas coisas, mas sim quais são os reais motivos para você então comprar. Um exemplo para deixar então claro é quando então uma pessoa tem muitos sapatos. Isso mesmo. Dentro então da sua sapateira, quando está então passeando no shopping, ele olha bem para o sapato e decide então comprar mais outro, sendo que na verdade ele não estava precisando então daquele sapato, daquele tênis e de etc e tal. Quantos pares de sapato você tem? Coloque aí nos comentários. Quantos pares de tênis você tem aí? E olha bem para baixo e veja quantos pés você tem, tá bom? Repare que eu não disse se essa pessoa tem ou não condições de pagar por esse sapato, mas se o ponto aqui é a necessidade dessa compra. Pergunte-se para você, eu preciso comprar isso? É necessário realmente eu comprar isso?
Não é errado você realizar então um desejo, mas entenda que, de forma constante, essas compras se tornam então, na verdade, parte de uma vaidade individual. E a consequência disso é a falta de recursos financeiros. Se você olhar, existem muito dinheiro espalhado aí na tua casa. Quarta coisa, quarto conselho. Evite então desperdícios. Isso mesmo, evite desperdícios. Em João capítulo 6, versículo 12, Jesus nos dá uma lição sobre não cometer então o desperdício. Logo após a primeira multiplicação de pães, Jesus então, depois de ter dado pão para toda a multidão, ele ordena que os seus discípulos ajuntem os pães que sobram, pois ele não queria ver nenhum tipo de desperdício. A maioria das casas tem desperdício. Desperdício na comida, desperdício então no lavar a roupa, desperdício então na energia e etc e tal. Não devemos desperdiçar o que nós temos. É óbvio que se você desperdiçar, você vai então deixar de ter. Caso você tenha algo que não sirva mais para você, pode ser que sirva para outra pessoa. Lembre-se da lei da semeadura. O que você planta, você então colhe. Passe então a fazer doações. Doar também é ter uma educação financeira. O que está sobrando na sua casa pode estar faltando na casa de outras pessoas. Então, vamos estar ajustando esse ponto e não deixe nada se desperdiçar. Quinto conselho e direção. Estabeleça limites. Limites são bons. É muito importante estabelecermos então limites em nossa vida financeira. Assim como tudo na vida, os gastos financeiros também precisam então de limites. Nós precisamos então beber água, nós precisamos então comer, nós precisamos então dormir, mas se fizermos então tudo isso em excesso, causará então dano para todo o nosso corpo. Com o dinheiro também é a mesma coisa. Se você então não tiver um limite, não há dinheiro que chegue para você então viver uma vida aqui nessa terra. Viu? Você precisa impor limites para que nós não venhamos a no futuro ter complicações psicológicas em relação à vida financeira. Imponha limites para isso. Eu tenho vídeos feitos sobre essa questão de limites e o que você gasta em cada uma das áreas. Está aí no meu canal. Evite empréstimos. Sexto conselho e direção. Em Provérbios 22:7 diz assim: o rico domina sobre o pobre, e quem pega emprestado é escravo de quem então empresta o dinheiro. Portanto, evite fazer dívidas por causa de empréstimos, pois não sabemos como funcionam as taxas de juros que cobrem então esses empréstimos, sejam eles por bancos ou por pessoas individuais. Nunca isso é bom. Aprenda isso, nunca isso é bom. Muitas vezes um empréstimo mal feito pode levar você a uma ruína, pois pode se transformar em uma famosa bola de neve. E aí é em cima de coisas como um cartão de crédito e outros mais, que quando você refinancia o cartão, um rotativo bate a 22%, um cheque especial a mais de 10%. Sétimo passo, não seja desonesto. Eu te apresento então um Deus justo e honesto. Deus faz questão que nós andemos em retidão aos seus princípios e aos valores que foram ensinados então por seu Filho, Jesus Cristo, aqui nessa terra. Portanto, não busque a riqueza com tratos desonestos. Não faça isso de forma alguma, mas busque a riqueza através do seu trabalho, através do seu suor, através do seu conhecimento, através do seu network, dos seus relacionamentos e etc e tal. Também não pise em ninguém para crescer e nem roube de outro para que você então possa ter. Sempre viva de forma honesta. Oitavo, invista. Investimentos são importantes para a nossa vida. Ter diversas fontes de renda é uma coisa fundamental para o crescimento financeiro de uma pessoa. Você precisa ter uma ramificação então de entradas de água sobre a sua caixa d'água e uma só saída. Esse é o segredo. Hoje em dia é muito mais fácil tomar conhecimento de formas de investimento, porque existem muitos vídeos, existem muitos consultores sobre isso e os próprios bancos podem te ensinar a fazer essa situação. Então não se prenda a costumes
de não investimentos, mas procure conteúdos que te ensinem a investir e aplicar o seu dinheiro. Procure então a opção de investimento que se encaixa melhor ao seu perfil e faça. Nós sempre sugerimos que você invista pelo menos 20% da tua renda mensalmente, a quinta parte, como José do Egito então ele fez. 9. Fale mais sobre dinheiro e pesquise mais. Quebre esse tabu na tua mente. Como eu disse na introdução, falar sobre dinheiro na igreja era um tabu. E ainda é em muitas igrejas, porém falar sobre finanças não é pecado, pois a própria Bíblia nos fala sobre finanças. Tudo tem a sua devida importância, e é claro que a tua vida não pode ser regida somente pelo dinheiro, em hipótese alguma. A sua vida precisa então ter um completo, ser completa então. Mas procure informações sobre finanças, sobre renda, e fale com mais pessoas sobre esse assunto, pois assim você pode então conhecer pessoas que possam te ajudar. O network, o relacionamento, do que você fala, você se alimenta, você se retroalimenta, então isso vira uma engrenagem dentro de você. E 10º e último, seja fiel então a Deus. Não se esqueça que o dinheiro não é o seu Senhor. O seu verdadeiro Senhor é Cristo, então seja fiel a Deus. Como este é um canal então cristão, eu preciso te orientar a não perder a sua fidelidade cristã a Deus. Quando você então tem isso como princípio, tudo muda ao seu redor. O seu coração e a sua mente precisa estar baseado então no caráter de Deus. Sendo assim, nunca se esqueça de quem é o seu verdadeiro Senhor. O dinheiro não vai dominar sobre a sua vida, você vai dominar sobre o dinheiro, você será então Senhor do seu dinheiro e o Senhor será o teu Senhor. Amém? Tudo que nós possuímos é porque Deus nos permitiu ter. Você tem então mais do que você merece. E a infidelidade de Deus, a infidelidade a Deus nos dízimos, tem impedido muitos crentes de viverem então a vida abundante que a palavra de Deus então ela nos promete. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo. Quanto então há nos céus e na terra, teu Senhor é o reino, teu é o exaltastes por chefe por todos. Riqueza e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. 1 Crônicas 29, versículo 11 e 12. Deus, através de sua graça, não nos pede tudo o que temos, mas apenas a primícia do que Ele então nos dá e nos entrega então em nossas mãos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Provérbios 3, 9 e 10. Repare que Deus não abre mão então da lei da semeadura, não é verdade? Mas Ele faz cumprir as suas palavras em nossa vida. Eu espero então que você tenha aproveitado esse conteúdo, que você então gostou desse material que eu acabei então de colocar para vocês aqui e que você possa então praticar tudo isso que eu estou falando, que eu te ensinei, porque conhecimento sem prática não serve para nada. Que Deus abençoe a sua vida e com certeza esse vídeo precisa chegar em mais lugares e eu preciso que você faça isso. Clique agora no botão compartilhar e envie para pelo menos 10 pessoas que você então quer abençoar e diga para eles, assista esse vídeo e faça aquilo que está acontecendo e tudo vai mudar na tua vida. Eu desejo a você um final de ano abençoado e um 2023 em paz, em bênção, em muita prosperidade no Senhor. Faça tudo aquilo que eu disse para vocês, volte o vídeo, assista de novo, marque aí cada um dos passos, tire então tarefas sobre isso, apontamento sobre esse fato e faça acontecer. Você é responsável pelo seu resultado. Amém? Coloque assim nos comentários, hoje é o dia do meu milagre. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Shalom, shalom.